Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Então vamos lá, queridos. Hoje nós estamos iniciando a matéria chamada de hermenêutica. Tá? Eu vou explicar daqui a pouco, né, o significado do termo, tá? A proposta da matéria, a importância dessa matéria. Aliás, essa matéria, ao meu ver, é uma das mais importantes de todo o curso. Por quê? Porque ela vai nos dar... Qual é a proposta da matéria? É de nos dar ferramentas, de nos ensinar regras, para que a gente possa interpretar os textos. Então, a hermenêutica... A gente fala que não é só a hermenêutica não é só da parte da teologia. A hermenêutica, por exemplo, tem a hermenêutica jurídica, né? Que são as regras para interpretar os textos, né? As leis, enfim. Então, a hermenêutica, ela é uma ciência e é uma arte, tá? Que nos ensina a interpretar os textos. E aí a gente vai perceber, inclusive, a irmã Denilza ali também está chegando, que coisa boa. Vai nos dá, então, aí as ferramentas para que a gente interprete os textos bíblicos. Para quem acha que interpretar a Bíblia é coisa simples, está totalmente enganado. Nós estamos falando de um livro que não é um livro, já começa por aí, né? São uma coleção de 66 livros, que tem por volta de 40 autores. Olha só a complexidade. Foi escrito em duas línguas que é totalmente diferente da nossa, que é o hebraico, né? E alguma coisa em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Só pedir aqui para a irmã Denilza, tá ouvindo a gente, né, amada? Tá, o áudio tá tudo certinho aí, né? Não tá? Ué, mas como que respondeu assim, lendo o lábio? Tá. Ah, sim, tá. Tá bom, minha amada, por gentileza, eu vou fechar seu áudio por aqui, tá bom? Só vou fechar o áudio para não ter ruído, mas a irmã querendo participar e interromper, fazer pergunta, é só abrir o áudio e entrar aqui com as perguntas e os comentários, tá bom? Eu fecho daqui mesmo, não se preocupe não. Aqui eu já, pronto, já fechei aqui. Então vamos lá, na continuidade. Então assim, não é algo simples ler a Bíblia. Por quê? Porque ela foi escrita dentro de uma cultura totalmente diferente da nossa. Nós vamos ver aqui as chamadas expressões idiomáticas. O que são expressões idiomáticas? Vou explicar depois, é só um panorama geral, uma introdução, né? Até a aula de hoje já é de caráter introdutório. Depois as outras aulas que a gente vai voltando em alguns pontos e aprofundando eles, tá bom? Então hoje é até um pouco tranquilo assim, que é um panorama mesmo. O que acontece? A expressão idiomática é uma expressão que só faz sentido dentro daquela cultura. Porque cada cultura tem um entendimento. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Uma coisa, inclusive, atual, né? Eu estou falando de culturas de hoje. Se a gente pega aí a cultura oriental, seja lá um chinês, um japonês, enfim, se a gente perguntar para eles qual é a direção de futuro, para nós o que é direção de futuro? Quando a gente fala assim, para frente, não é isso? Para onde está o futuro? Para frente. Então essa noção de para frente é o futuro. Para eles é o contrário, o futuro para eles está para trás. Para trás para nós é passado, mas para eles é futuro. E para eles o passado, para que direção que se dá? Para frente. Perceberam que é o contrário? Fala, nossa André, que coisa sem sentido. Não, sem sentido para nós, né, ocidentais. Mas para eles faz todo sentido. Agora, olha o que eles entendem. Por que eles entendem assim? Só para a gente ver que a cabeça das pessoas funciona diferente dependendo da cultura que ela está inserida. Por que nós temos um futuro para frente? Porque é aquilo que ainda vai acontecer, né? Está ainda para frente.
vai acontecer. E para nós, passado é o que ficou para trás. Para nós, essa é a lógica. Mas por que eles falam assim, não, futuro para nós é aquilo, desculpa, o passado para nós é aquilo que está para a direção da frente. Porque na frente é aquilo que eu conheço, que eu consigo ver, que eu consigo visualizar. Atrás é algo que eu não consigo ver. Então, para mim, é o que não aconteceu ainda, é o futuro. Perceberam a lógica? Então, percebe como tem sentido no pensamento deles? Né? Então, só para a gente entender, irmãos, que a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura e os escritores, eles tinham percepções diferentes da nossa. Vou dar um exemplo, depois a gente vai ver isso em figuras, inclusive, como que eles pensavam. Por exemplo, quando nós lemos Josué capítulo de número 10, versículo de número 12, né? Josué 10 e verso de número 12. Naquela guerra que teve lá, Josué orou a Deus e ele orou a Deus porque precisava ganhar a batalha e o dia estava acabando, né? Ele ora a Deus, o que está escrito lá no capítulo 10, verso 12? Que ele orou, tu lua, para lá em Ajalon, e tu sol, no vale, né, de Gibeon, alguma coisa assim. Então, a lua parou e o sol pararam. A lua e o sol pararam, é isso que está escrito. A lua e o sol pararam. A minha pergunta é, para nós hoje, é o sol e a lua que giram em torno da Terra? Isso aí a gente aprendeu no 6º ano da escola, lembra não? Rotação, translação. Não é o Sol, ele está parado e a Terra tem um eixo imaginário que ela gira em torno de si mesmo, que isso é chamado de rotação, não é? Aí ela faz isso em 24 horas, né? E alguns segundos. E aí ela gira em torno do Sol. E isso ela faz em 365 dias e 6 horas. É por isso que a gente tem o ano bissexto. Então assim, e a Lua, ela gira em torno da Terra. Então, quem é que gira em torno de quem? Não é o Sol e a Lua que vão girando, mas percebam, a Bíblia está escrito que o Sol e a Lua pararam. Por que ele escreveu assim? Então há contradição na Bíblia? Não, não há contradição na Bíblia. A Bíblia, ela não é um livro que pretende trazer termos e descrições científicas, tá certo? Aqueles que querem desacreditar a Bíblia, né? Eles falam, tá vendo? Tem um erro, porque eles trouxeram informação que não é verdade cientificamente. Mas a Bíblia não pretende trazer uma linguagem científica. Até hoje, os próprios cientistas têm uma expressão que é assim, no nascer do sol, no pôr do sol e no nascer do sol. Se a gente toma isso literalmente, está errado, porque o sol nasce? Não nasce. Mas não é uma linguagem que se usa, não é? Para o sol surgindo no horizonte. Então, olha só, a linguagem aqui a gente chama de fenomenológica. É uma palavra meio xingamento, né? Parece até língua estranha, né? Fenomenológica. Então, os escritores estão escrevendo a partir de uma observação, eles estão sendo fiéis àquilo que eles estão vendo e à compreensão que eles têm, né, na história humana. Então, hoje nós temos muito mais conhecimento do que 2, 4, 6 mil anos atrás. Então, eles não estão errados em relatar o que eles viram, estão sendo fiéis ao relato, né? O que eu quero dizer é que tem coisas que naquela cultura e naquele tempo, aquilo faz sentido. A Bíblia, ela foi traduzida dessas duas línguas, então, para, no nosso caso, o português. O português, ele não tem, em relação ao hebraico e em relação ao grego, não tem essa riqueza de expressões, tá certo? No vocabulário, né? A gente chama na gama de verbete, para ser mais sofisticado, mais técnico. Ou seja, os sentidos que a nossa língua tem, as expressões, elas não são tão ricas como tem a língua grega, ou é por isso que a gente vai também pegar os originais, algumas coisas, só para a gente entender, né, as interpretações que a gente deve fazer. É necessário nós termos informações, às vezes das línguas originais, a gente precisa ter informação da cultura, a gente precisa ter informação da história, da geografia, estou falando tudo isso no âmbito bíblico. A gente vai ver como isso é necessário e como esses detalhes vão fazer toda a diferença para uma interpretação correta. Irmãos, eu acho que vocês, depois dessa matéria, vão chegar à mesma conclusão do que eu. Quanta coisa que é falado nas igrejas, pregadores, pastores, tá certo? Quantas coisas nós já falamos, né, ou ainda falamos, que não tem nada a ver, não é bíblico, simplesmente não foi o que o autor quis transmitir,
Simplesmente assim. Eu fiz uma brincadeira, né? Anunciando aí para vocês a matéria, que tem gente que fala lá, é verdade, irmão André. Como diz a Bíblia, né? Não cai uma folha de árvore se Deus não permitir. Aí eu pergunto, qual é o texto bíblico que está escrito isso? Não existe. Mas nós falamos no nosso meio. Não é, irmão? Não só isso, por exemplo, vocês já não ouviram falar assim, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria? Está escrito. Eu pergunto, onde? Não está. Não está. Eu poderia falar de muitos outros versículos que são falados em púlpito e declarados como palavra de Deus, mas não existe, simplesmente não existe na Bíblia, irmãos. Né? A gente chama de falácia popular. Então a gente vai chegar a essa conclusão, a gente fala, não é possível, né? Que eu falei tudo isso, ouvi tudo isso, achando que era texto bíblico e simplesmente não existia. Olha só que coisa, mais um aqui, ó, mais um. Deus lançará os meus pecados, todos os meus pecados no mar do esquecimento. Quem já ouviu isso? Já faz assim com a mãozinha assim, ó, eu ouvi alguém, isso, tá vendo? Está escrito? Não está escrito isso. Dessa forma não. Então calma que nós vamos pegar os textos para ver de onde surgiu inclusive essas ideias. O brasileiro é criativo, vocês sabem disso, né? Nós brasileiros somos criativos. Então a gente assim, irmão, se deixar a gente cria outra Bíblia, né? Igual um irmão um dia falou para mim assim, André, como diz a Bíblia, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Falei, não, minha amada, aí também você forçou demais. Só brincadeira, né, irmão? Isso aqui eu nunca nem ouvi, é brincadeira. Mas os outros 6 que eu citei, eu já ouvi, tantos outros, vocês já ouviram. Então, assim, o que a gente vai pretender aqui, de fato, irmãos, falar aquilo que a Bíblia, ela declara. Procurar saber o que o autor quis transmitir quando ele escreveu. Aí o que a gente faz? Um exercício que é assim... a gente procura no texto o sentido do texto e depois o significado do texto. São duas coisas. A maioria de nós vai ler a Bíblia em qual intenção, em qual pensamento. Preste atenção. Eu vou ler a Bíblia porque eu quero saber o que Deus quer falar comigo. Não é assim que a gente se porta diante da Bíblia? Eu quero saber o que Deus vai falar comigo. Está errado? Tá. Não está de todo errado, mas está errado, eu digo, o primeiro momento. Porque o que nós temos que fazer é o seguinte: o que Deus quis e comunicou lá, por exemplo, na época de Moisés, lá no deserto com aquele povo. O que Deus, através de Pedro, através de Paulo, quis falar lá à igreja de Corinto, por exemplo, né? O que Deus falou através de Tiago para os irmãos naquele contexto? Qual foi o ensino para eles lá? Esse é o sentido do texto. Aí a gente vai descobrir, tá? Paulo estava falando isso por causa disso, disso. O contexto cultural era esse, por isso que ele deu essa e essa recomendação. Descobrindo isso, irmãos, tendo essa informação, esse pano de fundo, esse cenário montado, aí nós vamos fazer a segunda pergunta, tudo bem. E para mim, André, hoje, século 21, na minha realidade, Brasil aqui, o que Deus quer comunicar comigo? Qual o significado que isso tem para a minha vida cristã, para a minha vida hoje? Perceberam? Né? Essa é a direção correta. Primeiro a gente interpreta a Bíblia, né? A linguagem, e por que o autor, qual foi o motivo que ele direcionou aquele primeiro público, aquelas falas, as orientações. Vou dar um exemplo. Tem algumas igrejas, por não interpretar a Bíblia corretamente, exigem ou dizem, né, que é vontade de Deus que os discípulos de Cristo tenham alguns comportamentos. Vou dar um negócio bem simples aqui, bem corriqueiro. Tem igrejas que pensam que ainda nós precisamos ter um comportamento de cumprimento com um ósculo santo, beijinho na bochecha, sabe, meu beijinho? Né? Tem algumas igrejas que ainda pensam, é o ósculo santo, que Paulo disse lá em 1 Corinto, né? 1 aos Coríntios, lá para a igreja dos Coríntios, que as mulheres têm que usar véu. Então, será que isso se aplica a nós? Ou não foi por causa de um contexto cultural? Aí a gente vai estudar tudo isso. Agora, o interessante é o seguinte, a gente tem mais um erro muito grande, de muitas vezes a gente vai falar assim, eu acho que é por causa disso, disso e disso. André, eu acho que é por causa... Não, acho não. Nós não temos, irmãos, o direito de achar coisa nenhuma. Nós precisamos
ter as nossas afirmações, todo mundo tem o direito de ter opinião, desde que os seus argumentos tenham alguma fonte. Não está escrito diretamente, mas a cultura daquela época, nessa cidade que foi escrito isso aqui, era assim, assim, assado. Opa, então você está buscando uma informação de fonte cultural segura? Tranquilo. Ah, mas não está escrito aqui isso aqui, mas na história, né, dessa época era assim, assim, assado. Então eu busquei na fonte histórica, cultural. Não, mas a arqueologia, né, nesse tempo aqui, descobriu isso, isso e isso. Então, por causa da arqueologia comprovada, a ciência comprovada, era assim, assim, assado. Então, eu estou afirmando isso por causa da arqueologia. Não, eu estudei na língua original, não está aqui na versão em português, mas a língua original está assim, assim, assado. Ah, tá. Percebam, irmãos, então tem a fonte cultural, tem a fonte histórica, tem a fonte arqueológica, tem as línguas originais e tem inclusive a geografia. A gente vai ver o que a geografia faz diferença para a gente interpretar, compreender um texto bíblico que para nós é confuso. E a gente vai ver aparentes contradições, né? Eu vou ler com vocês aqui. E assim, tem um texto que fala uma coisa e outro texto que fala outra coisa. Mas é o mesmo momento, é a mesma circunstância. Ele fala, calma aí, alguém está errado. Não, não está errado. Só nos está faltando informação que não está no texto. Mas depois que a gente vai buscando essas fontes, essas informações, a gente vai ver como que isso assim, parece que vai acendendo a luz, né? Parece que a hermenêutica é isso, dá clareza, a interpretação, dá clareza ao texto bíblico. Mas percebam, irmãos, eu preciso ter argumentos, não posso ficar no achismo. Então isso é muito perigoso porque assim, cada um vai ter a fertilidade na sua mente que vai imaginar um monte de coisa, né? Ah, meu irmão, mas por que você pensa assim? Ah, porque eu sinto no meu coração, sabe? Eu sinto no meu coração, Deus colocou no meu coração que é assim. Não é por aí que a gente trata as escrituras sagradas, nós precisamos ter essas fontes que a gente está citando aqui, tá bom? Então vamos lá. Assistência técnica, passa o slide por gentileza. Estou com assistência técnica aqui agora, quer ver? Ó? Coisa boa? E agora, se ela falhar, o que eu faço? Vamos lá, meu filho. E falhou, só porque eu quis agora chamar assistência técnica para passar o slide aqui para vocês, tá? Isso, calma, meu filho, não se apavore não. Eita, irmão, é que porque está com o projetor ali? Isso, não, volta um, por favor. Isso, não, mais um. É que acho que foi apertando mais um para voltar. Volte mais um. Isso aí, obrigado. Tá bom, meu filho, pode deixar aí, tá? Calma aí que a gente chega lá. Irmão, ao vivo é assim mesmo. Não, meu filho, aí você voltou demais. Vai 2 para frente. Pode, é que tá não tá pausado, ó. Pausa ele. Isso. Calma aí, viu, irmãos? Tô com assistência técnica aqui. Ela nunca vem, né? Mas quando vem, às vezes. Deixa eu ver se a gente pega o slide aqui, que é o hermenêutica, né? Pode voltar, meu filho. Vai voltando, aí está indo para frente. Pode voltar. Não? Irmãos. Então, só um minuto, irmãos. Eu acho que eu vou ter que... Só um minuto, tá? Então, só para a gente tá definindo aqui o que é hermenêutica, tá? Ó. Então, hermenêutica é a matéria, né, que eu falei para vocês. Vocês, inclusive, vier com a Bíblia aberta aí, tá? Vou pedir para que vocês possam estar consultando alguns textos aí. Ó, hermeneu é o verbo, né? Que quer dizer, ele é traduzido para a nossa língua portuguesa, interpretar ou explanar, tá? Então nós encontramos no texto bíblico esse verbo aqui, ó. O verbo hermeneu também aparece no Novo Testamento, Lucas 24 e 27. Então Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 27, inclusive quem puder achar e ler para a gente rapidinho, né? Abrir o microfone e ler aí, só para confirmar. Lucas capítulo de número 24, versículos de número 27. Vamos lá. 24 e 27 Lucas, o termo original lá, o verbo é hermeneu, mas ele é traduzido por explicar. Então quem achou pode abrir o microfone e ler, tá bom? Não espere por outro não. Quem achou rapidinho aí, vocês acharam, pode estar lendo pra gente. Quem é mais rápido no gatilho? A irmã Mônica. Lucas 4, 27. Isso. 4, 27. De Lucas, exato. E começando por Moisés e por todos os profetas,
explicava-lhes o que dele se achava de todas as escrituras. Obrigado, amada. Ó, explicava, né? Então, é traduzido aqui por explicar, tá? O verbo lá no original está hermeneu. Então, explicar. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso de número 27. Lá, 1 aos Coríntios 14 e 27, também vai aparecer esse verbo hermeneu, né? Que de onde deriva então hermenêutica. Só que lá não vai estar explicar, se não me falha a memória, lá está interpretar. Se alguém puder confirmar, 14 e 27 de 1 aos Coríntios. Quem puder confirmar aí rapidinho, pode. Isso, uma Michele? Michele, quem vai? Aqui tá igual aqueles, desculpe eu interromper, é que aqui eu preciso me divertir um pouquinho, né, também, né? Tá igual, sabe quando você aperta o botão assim rapidinho e tem que falar, né? Descobriu qual é a resposta, pum, aí bate. Então às vezes acha primeiro, mas não vai, o botão não vai primeiro, né? Irmã Mônica de novo, a irmã que está aí na bola da vez, por favor. Pode ler, amada, por favor. Mônica, pode ler. Ah, sim? Sim. Bateu, acendeu a luz primeiro. Se alguém fala... 1 Coríntios 14, não é isso? 14 e 27, exato. Então, 27. E se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2. Ou quando muito 3. Por outra vez que haja intérprete. Exato. Então, haja intérprete. Né? Então, lá no original é o verbo hermeneu, tá? Que de onde nós tiramos aqui o termo hermenêutica. Só para dar mais uma informação, né, da origem da palavra e para a gente entender a matéria num todo, vocês lembram lá em Atos dos Apóstolos, quando Barnabé e Paulo estavam pregando e aí houve lá a cura de um coxo, se não me falha a memória, né? E quando então Deus, através de Paulo, cura aquele enfermo, as pessoas ali muito idólatras vêm trazer oferendas e tudo mais para oferecer, porque eles disseram assim, ó, os deuses desceram até nós, né? E aí Paulo repreende eles, não, que isso, nós somos homens como vocês e tudo mais. Eles chamaram Paulo de Mercúrio, lembram desse texto? E o Barnabé de Júpiter, né? Então no conceito lá havia 2 deuses, um chamado Mercúrio e o outro chamado de Júpiter. Eu até brinco, né? Deus usou Paulo para curar o camarada, mas ele não era Mercúrio, né? A piadinha ruim eu sei, mas tudo bem, vamos para frente. Só que no conceito dos romanos, esses deuses, Júpiter e Mercúrio, tinham outro nome, né? Então Mercúrio, por exemplo, era o Hermes. Quem era o Hermes? O Hermes era o deus da comunicação. Olha que coisa interessante. E como Paulo era o cara que falava, era o cara do discurso, que pregava, né? Então colocaram o nome dele chamado de Mercúrio, que é correspondente a Júpiter, que é o deus da comunicação. O termo, né, como é grego, ele vem dessas origens mitológicas, né? O deus da comunicação. Então a hermenêutica, ela é ligada a esse conceito de comunicar, de interpretar, de expor ideias, tá certo? Esse é o sentido, só para que a gente entenda aí a origem da palavra, o significado da palavra. Então aí, o que é hermenêutica? A arte de interpretar, explicar, desnudar, descortinar, né? Então essa ideia de que nós vamos trazer a clareza do texto na comunicação. Vamos lá, ó. A hermenêutica procura descobrir o sentido da palavra do autor. O que queria dizer o autor? Então, essas são perguntas. A gente vai ver que a gente vai fazer um monte de pergunta antes que a gente declare qualquer coisa a respeito da palavra de Deus, irmãos. Porque assim, a gente é muito apressado, né, e dá significado em afirmar certas coisas, mas a gente nem faz perguntas. Essas perguntas todas, elas precisam ser respondidas. Infelizmente, por um lado, por outro lado tem a sua positividade. Mas infelizmente, muitas pessoas pregam nos púlpitos das igrejas. Pregam. Muitas delas não têm a clareza do que está falando, né? O que acontece muito? Aprenderam por ouvir e repassam. O grande problema é que quando aprendem errado, vão repassar errado. Se aprenderam certo, ótimo, né? Que bom. Aprendeu certo, ouvindo e repassa. Mas, infelizmente, a gente vê que há muitas pessoas que só perpetuam
as coisas erradas. Irmãos, uma mentira falada 1000 vezes não se torna verdade, né? Um versículo inventado falado 1000 vezes não entra na Bíblia. Essa é a questão. Declarações que se fazem nos púlpitos durante muitos anos, isso não valida, não legitima, não é uma verdade, não é uma revelação de Deus. Então é isso aqui que a gente precisa fazer, né? O que queria dizer o autor? O que o autor quis dizer quando ele falou isso, isso e isso? A gente tem que entrar na mente do autor, né? Isso é interpretação. Nós temos no Brasil, atualmente, devo estar aí, talvez errando por pouco, mas é mais ou menos isso aí. Nós temos em torno de 80% da nossa população de analfabetos funcionais. Eu não estou dizendo gente que não sabe ler e escrever, não é isso. Analfabetos funcionais são pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar o que leem e o que escrevem. Olha que dado assustador, não é? Você lê uma poesia, muitas vezes, pessoal, o que o autor quis dizer com isso? Então, quer dizer, não soube interpretar, não é isso? Você lê a Bíblia aqui, nossa, o que quer dizer isso? Quer dizer, sabe ler, mas não sabe interpretar. Então, muitos são analfabetos funcionais. Olha a parcela, era 84% quando eu li lá. 84% da população no Brasil que são alfabetizadas são analfabetas funcionais. Então vamos lá. Peguei um exemplo muito simples aqui, O que queria dizer o autor, né? Aí eu peguei o Provérbios 25:11. Provérbios 25:11. Está escrito assim. Depende da versão, mas peguei essa versão aqui, Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Maçã de ouro em salva de prata. Sinceramente, amados, quando vocês ouvem, quando eu ouço a Bíblia dizendo assim, como maçã de ouro em salva de prata, assim, olha só, da mesma maneira, é a palavra dita a seu tempo. Sinceramente, isso comunica, é claro, para mim traz o sentido, o significado. É claro essa frase para vocês? Como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo? Acho que não, né? Acho que não traz uma clareza, quase que um enigma, quase que uma charada. Para mim não comunica muito. Maçã de ouro em salva de prata. É possível, né? Vocês estou vendo que alguns estão procurando aí. É possível que tenha uma versão que já explique, uma versão que traga já a explicação. E o interessante é isso. Tem versões da Bíblia que elas são melhores do que as outras, porque elas já estão trazendo. Irmãos, quando os tradutores da Bíblia vão traduzir a Bíblia, existem métodos que eles assumem, né? Por exemplo, tem um tradutor lá que ele decidiu traduzir assim, palavra por palavra, entendeu? Qual a palavra no grego? Essa daqui. Então, vamos traduzir por essa daqui. Só que lembra da questão da expressão idiomática? Né? Que nem sempre essa palavra, ela, naquela cultura, naquela língua, quer dizer exatamente isso, embora a tradução aproximada é essa. Vou dar um exemplo aqui, Deixa eu pegar o exemplo de quem? Rapaz, eu vou pegar do David. Deve ser o menino que joga bola até hoje, né? Não que eu estou dizendo que o irmão João não tem mais fôlego para jogar bola, deve jogar também, eu também jogo, mas a gente sofre para jogar bola depois de uma certa idade. Mas o David deve jogar bola, é só um exemplo, tá, David? Me permita. Eu falo assim, falo e escrevo inclusive a respeito do David. Ele é um perna de pau. Olha a frase. O David é um perna de pau. É só um exemplo assim, só hipoteticamente, tá, irmão? Eu acredito que você deve jogar demais, tipo o Neymar, né? Assim, mas antes que eu continue aqui,